uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Boa noite, tudo bem? Estamos reunidos mais uma vez para o Balanço Esportivo, programa do futebol carioca. E hoje muito especial, aproveitando que a bola não rolou, para recebermos aqui os candidatos à presidência do Flamengo. Faremos um programa todo especial, tratando única e exclusivamente desse assunto. Afinal, o sócio do Flamengo precisa saber quem vai comandar os seus destinos a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Esperamos que aquele que venha administrar o Flamengo a partir de janeiro esteja hoje aqui na nossa bancada. Pelo menos demonstrou que não tem medo, que não tem nenhum problema a esconder aqui dos sócios do Flamengo. Nós vamos conhecer a partir de agora, então, os candidatos que estão aqui nos nossos estudos. Vamos ver. Ronaldo Moleves, que tem 63 anos, ele era chapa branca, planeta Flávio. O vice é Joaquim Vaz de Carvalho, já está há 50 anos como sócio do Flamengo, onde ocupou cargos como membro do Conselho de Administração, membro nato do Conselho Deliberativo, presidente de comissões de sindicância e vice-presidente de secretaria. Em 1988, foi eleito vereador pelo PL. Lisias Itapicuru tem 38 anos e está encabeçando a chapa verde, Flamengo Nova Geração. É sócio emérito do Flamengo, membro nato do Conselho Deliberativo do clube e ex-atleta da natação. É presidente do IBCE, Instituto Brasileiro de Ciências Empresariais. Valim Vasconcelos, da chapa azul, Flamengo campeão do mundo, tem como vice Luiz Rodolfo Landim Machado. Está afiliado ao Rubro Negro desde 1975. É economista pós-graduado em finanças pela PUC do Rio de Janeiro e sócio-diretor da Iposeira Capital. Maurício Rodrigues, de 56 anos, ele é da chapa laranja, orgulho de ser Flamengo. O vice é Francisco Goulart, esteve na chapa de Pedro Ferrer na última eleição para presidente. É filho do ex-presidente do Flamengo, Hélio Maurício. Jorge Rodrigues, de 59 anos, tem como vice na chapa rosa, único, Sérgio Roberto Veiga Brito. É um nome antigo na política do Flamengo. Já esteve em algumas gestões, algumas vezes com cargos, outras apenas como colaborador. Na gestão de Patrícia Amorim, teve participações importantes, como na escolha de um patrocinador. Foi ele que apresentou a proposta da Triunfo Logística, que estampa a marca no ombro da camisa. Deixa eu tomar só.
E hoje a presidente atual do Flamengo, Patrícia Nunes, deveria estar sentada nessa cadeira, mas ela disse que as candidaturas ainda não estão homologadas, por isso que ela não viria para um debate. Respeitamos a posição, mas não concordamos. Esse é o maior problema de todos os candidatos. Nós sabemos que a situação do Flamengo é muito difícil. A presidente atual não compareceu ao debate. Ela trouxe uma série de dificuldades para o Clube de Regatas do Flamengo. Nós estamos aqui hoje, basicamente, nos colocando, e você tem dito isso, acabamos de conversar com o Valim também, praticamente como heróis nós todos aqui, porque sabemos das dificuldades que nós vamos enfrentar, mas certamente é preciso, Olísias, que antes de qualquer coisa, nós façamos uma auditoria fundamental para que nós saibamos como está a verdadeira situação do Flamengo. Nós nem sabemos se vamos ter um problema de fluxo de caixa maior ou menor do que aquilo que você imagina. Pode ser até que não tenhamos. Ela já se adiantou em recursos que nós deveríamos estar recebendo à frente. Nós temos que fazer do futebol um grupo vitorioso, porque não estamos conseguindo chegar onde precisamos. E, obviamente, que esse vai ser um grande problema e é preciso trazer dinheiro novo nesse momento. Ok. Um minuto, por gentileza, candidato. Bom, boa noite a todos, boa noite, Nação Rubro-Negra, Dia do Flamenguista, parabéns a todos nós. O que a gente pretende fazer? O Flamengo precisa melhorar suas instalações, né? A Gávea carece de melhores instalações para os atletas. A gente viu nas últimas Olimpíadas o desempenho pífio dos nossos atletas, que são excelentes atletas. Você precisa ter instalação, né? E para você ter instalação, você precisa ter recursos. A gente vai buscar recursos para melhorar as instalações do Flamengo, seja a piscina, o ginásio, o judô, né? Recursos públicos. Se o Brasil quer ter um excelente desempenho nas Olimpíadas de 2016, acho que o governo federal, o governo estadual e municipal tem que ajudar. Empresas privadas também, que normalmente aplicam em esportes olímpicos, também serão chamadas para ajudar. E a gente acha que, basicamente, a gente melhorar as instalações, trazer atletas de ponta para treinar no Flamengo, a gente vai conseguir ter um excelente desempenho. Também as delegações dos outros países ajudarem a melhorar, a modernizar o Flamengo, as instalações. Bom, primeiro eu quero dar boa noite a todos. Congratular com os flamenguistas, hoje é dia do flamenguista, e salve o São Judas Tadeu, nosso santo padroeiro, que muito tem nos ajudado, inclusive a responder essa tua resposta aí, que há hoje no futebol do Flamengo. Em 2009 nós tínhamos mando, nós tínhamos comando. Eu participei daquela vitória do Campeonato Nacional, lá dentro do vestiário, nos bastidores, trabalhei muito, inclusive em todos os títulos que o Flamengo ganhou, desde 96 até a data de hoje, que até nesse período não ganhou nada, eu participei de todos. E que eu digo é o seguinte, que a nossa presidenta, ela é de um outro esporte, que é a natação. Então, no futebol, nada. Na administração, nada. Então, o que eu posso te responder? Vamos rezar muito para São Judas Tadeu para que nós tenhamos um final de ano, pelo menos, razoável, fora de risco de rebaixamento. Bom, boa noite a todos aqui presentes, boa noite à Nação Rubro-Negra, a todos os telespectadores. Queria fazer uma pequena correção, não tem 56 anos, tem 65. Houve uma troca de organismos ali. Olha aqui, você já tudo mentindo ali. Os caras são tudo velhinhos. Porque eu me achava muito acabado. Não, muito velhinho. Mas eu, respondendo a pergunta do Jorge, pela situação atual do Flamengo, é um bom contrato, porque o Flamengo não está ganhando nada. Eu só tenho restrições ao prazo, porque eu tenho certeza que uma nova administração que invista mais no time, que invista na infraestrutura do Flamengo e crie condições do Flamengo voltar a ser, ou vir a ser o maior do mundo, porque nós temos 40 milhões de torcedores e não podemos ser tratados como um clube da esquina, né? Então, eu acho que está sendo muito bom nesse momento. Mas se o Flamengo alcançar o que nós pretendemos daqui para frente, esse valor eu acho que vai acabar sendo um valor pequeno, né? Então eu faria por 5 anos só, esperar os outros 5 anos para aumentar esse valor. Eu só não sei se o presidente conseguiria responder, porque o departamento de marketing hoje no Flamengo não existe. Nas décadas passadas, ainda haviam ações que nos faziam sonhar um pouco mais, né?
O departamento de marketing do Flamengo tem que ser reorganizado do zero, rigorosamente profissionalizado. O departamento de marketing do Flamengo é estruturante para o Flamengo do século XXI, para a internacionalização do Flamengo, para a relação com a nação rubro-negra, para a estruturação do banco de dados dos 40 milhões de torcedores, né? Para o projeto sócio-futebol. O departamento, que é o sócio-torcedor, no nosso caso, o departamento de marketing do Flamengo é uma matriz que vai apontar o novo rumo do Flamengo e tem que ser rigorosamente profissionalizado. O departamento de marketing do Flamengo, nessa última gestão, é uma absoluta vergonha e inexistência. É um compromisso nosso com esse rigor e com esse profissionalismo. Ronaldo, você falou bem, é um modelo, né? Esse modelo eu já acho ultrapassado. Você recebe um treinador e agregado ao treinador vem 5, 6 da comissão técnica. Aquele valor que é pago ao treinador, ele duplica, porque ele tem a comissão técnica. Eu penso, logicamente, que nós temos que racionalizar essa questão. Nós temos que criar no nosso futebol, o futebol do Flamengo, não só atletas, mas também profissionais da área. Nós temos que criar dentro do clube treinadores de goleiros, preparadores físicos, temos que buscar no mercado bons médicos, fisioterapeutas que tenham e que adquiram identidade do Flamengo. Porque não é cabível que um treinador, será que lá no Flamengo nós não temos bons profissionais? Já temos, mas podemos fazê-los melhor ainda. E acabar com essa história de o pessoal vem de fora e traz uma comissão técnica enorme, nós pagamos um absurdo, e para demitir um treinador nós temos que arcar com a despesa de toda a comissão técnica. Então esse modelo está ultrapassado, nós temos que mudar isso dessa forma. Não, isso faz parte do nosso programa. Nossa meta é o Maracanã. O governo do Estado vai fazer o edital de licitação em audiência pública para a licitação do Maracanã em breve. A gente não concorda com os termos. Por que os clubes não podem participar? Por que tem que ser iniciativa privada e não os clubes estarem participando no início dessa licitação? Tem que ver como é que vem o Maracanã. É a nossa prioridade. Agora, se o Maracanã não vier, não tem que partir para outro estádio. Não vamos jogar no Maracanã. Ou é bom para o Flamengo, ou vamos partir para o estádio. A gente fez uma estimativa em torno de 400 a 450 milhões de reais, sem o terreno, dá para a gente construir o estádio. Não é um valor impossível de se alcançar, com iniciativa privada, com naming rights, dá para se fazer um estádio. E com a torcida, com 39 milhões, né, de torcedores, é perfeitamente possível fazer qualquer tipo de coisa. E o estádio não vai ser diferente. Então, Valdir, respondendo a sua pergunta, vamos ter um estádio sim. O meu pensamento é muito diferente do seu. Na verdade, em eleições, o eleitor, que é aquele que vai votar, ele sempre imagina que o papel dele tem que ser facilitado. Eu entendo exatamente o contrário. Nós somos candidatos completamente diferentes uns dos outros. Nós temos respeito um pelo outro. Nós vamos conversar sempre. Mas cada um de nós tem uma maneira de fazer as coisas, tem um pensamento, tem um programa e tem seguidores, tem adeptos. Nós participamos de grupos políticos dentro do Clube de Regatas do Flamengo. Estamos aqui colocando as nossas opiniões, o que é muito difícil de se fazer com muita profundidade em qualquer programa de debate. Vocês sabem disso melhor do que eu, vocês são profissionais desse tipo de atividade. Eu, por exemplo, tenho um projeto sensacional com o futebol, mas fui obrigado a falar de esportes olímpicos, porque me coube uma tréplica, uma réplica. Então, na verdade, você que está em casa é que tem que fazer a sua escolha. Você tem que olhar para o Maurício, para o Jorge, para o Valim, para mim, para o Lízias e para a Patrícia e fazer a sua escolha. Qual é o Flamengo que você quer? Entre no nosso site, veja o que nós estamos propondo, veja quem são nossos companheiros, veja qual é a nossa vida pregressa dentro do Clube de Regatas do Flamengo, veja o que nós imaginamos para o futebol do Flamengo, para o remo do Flamengo, e aí você vai fazer a sua escolha. Para finalizar, Jorge, o eleitor ele tem que perder essa infeliz, e também eu, às vezes, quando sou eleitor, procuro fazer dessa maneira, que me facilita, essa infeliz preguiça. Ele tem que começar a escolher. Dentre nós, existe alguém que é melhor. O eleitor tem que fazer essa escolha. Bom, primeiro, no caso do Adriano, eu acho que o Adriano é um ídolo, né? Nos deu um campeonato brasileiro há pouco tempo e merece o respeito de todos nós. Pelo que eu vi, esse contrato do Adriano, até onde eu sei, o contrato do Adriano é 50 mil reais por mês. Né? Então não é nada assim absurdo,
Mas eu acho que o Adriano devia ter deve estar faltando algum acompanhamento profissional do Adriano, porque não é possível. Todas as chances são dadas e ele não consegue sair daquela situação. Mas eu teria feito a mesma coisa, eu teria dado essa oportunidade para o Adriano, só que me cercaria de mais cuidados para que o Adriano pudesse, pelo menos, corresponder à confiança que está sendo depositada. Olha, isso é uma boa pergunta. O Flamengo é composto pelo ordenamento jurídico. O Flamengo tem um conselho de administração, a eleição do Flamengo é regida pelo conselho de administração, a Assembleia Geral e no conselho de administração, no atual momento, a Comissão Permanente Eleitoral. Esse ordenamento jurídico são compostos por homens capazes de decidir de acordo com o Estatuto do Flamengo. Essa decisão estará no dia 8 de novembro na plenária do Conselho de Administração. Mas isso não é desculpa para estar presente no debate, porque as candidaturas não estão homologadas, mas elas estão registradas e são candidaturas que estão colocadas a tempo e dando as satisfações à nação rubro-negra e principalmente aos sócios. Tá? Então a questão da candidatura não estar homologada não é motivo para participar do debate, nem muito menos dar satisfação aos sócios do Flamengo e propor a discussão ao Flamengo. Tá? Todos que estão aqui têm suas candidaturas devidamente registradas. E o ordenamento jurídico do Flamengo hoje tem competência e é legítimo para que no dia 8, a plenária do Conselho de Administração tome a sua decisão do futuro do Flamengo. 15 dias atrás, a Chapa Branca registrou um pedido, uma sugestão da nossa chapa para que as eleições sejam realizadas num fim de semana, de preferência no sábado. As eleições no Flamengo costumeiramente se realizam em dias de semana e as pessoas ficam presas no seu trabalho e em locais, muitas vezes em trânsito, como diz o Valim, e não podem chegar ao clube no momento eleitoral em que elas têm que estar lá para votar. Então, num fim de semana, seja sábado ou domingo, e parece que nesse assunto nós estamos aparentemente, somos 4 de acordo. Não está de acordo? Não deu? Perdão. Então temos 3 aqui de acordo no sábado. A Assembleia Geral. O Flamengo, há uns tempos atrás, ele era criticado, ou nós éramos achincalhados, porque o nosso clube não saía das páginas policiais. E hoje, nós estamos vendo na nossa eleição, estamos voltando às páginas ou policiais ou judiciais. Você está com uns problemas de embrulho lá no BNDES, tem problemas de condomínio, tem alguns problemas que estão nos causando um desconforto. A nação rubro-negra e todos nós aqui. Queria dizer que você já falou isso, já declarou isso, que caso houvesse alguma interdição na sua chapa, no seu nome, você teria um plano B, teria um outro candidato que colocaria 48 horas de fogo. Eu digo para você, não seria da sua parte uma coisa nova se você retirasse a sua candidatura e evitasse que o Flamengo passasse mais uma vez por essas partes policiais e judiciais, já que você tem um candidato à mão para colocar na sua parte? Candidato, por gentileza. Bom, em primeiro lugar, eu não tenho página policial nenhuma. Eu tenho uma questão lá, uma questão de perseguição política na época do BNDES, tem essa ação, mas é uma ação bastante conhecida, saiu nos jornais, eu dei toda a transparência, passei toda a documentação para o Conselho de Administração, não tem nada a esconder. Então, em relação a essa questão da questão judicial, isso é uma questão vem em primeira instância, e o Ministério Público recorreu. Então, não vejo problema nenhum, não fui culpado, não fui julgado ainda. Então, eu não acho que é página policial, acho que até uma deselegância de sua parte falar uma coisa dessa. Agora, minha vida sempre foi uma vida correta, eu tive 20 anos de BNDES, nunca tive nenhum problema, é só perguntar para qualquer pessoa dentro do banco. Eu acho que isso não é a questão aqui. Eu acho que outras pessoas também, eu gostaria que todo mundo, fazer a proposta, todo mundo abra suas declarações, abra suas ações que já tiveram na vida, as relações, seus sócios que já tiveram na vida. Acho que a gente devia abrir isso. Eu faço a proposta e não um desafio, que todo mundo abra seu passado e com transparência. Se todo mundo fizer isso, eu acho que é ótimo. Candidato Jorge, tem um minuto. Você está falando uma coisa que eu acho até correta. Quem nunca pegou, que atira a primeira pedra. Porém, nós poderíamos não passar por esse desgaste que nós estamos passando. Não estou me colocando contra você. Não estou me colocando contra você. Eu acho que na vida nós temos percalços.
você, quando tem na sua chapa, é uma chapa dos notáveis, tem 15 notáveis, você poderia indicar um dos notáveis e substituir o seu nome para evitar esse desgaste que o eleitorado e nós do Flamengo estamos sofrendo. Vamos ter um julgamento lá na Assembleia no dia 8 e é desagradável. Nós não vamos contra o nosso estatuto é sagrado, é respeito ao estatuto para ele é a coisa mais importante. Então nós não temos, infelizmente, que passar por uma situação dessa que é desgastante para todos nós. Como você falou, quem não deve, não tem. Quem não deve, não tem. Se eu achasse que tivesse alguma coisa, jamais ia colocar minha candidatura. Como eu acho que eu não tenho, já ganhei na comissão eleitoral 2 vezes, por 5-2, eu acho que não devo ter problema no Conselho de Administração. Então, de novo, minha vida totalmente limpa, aberta, meu passado totalmente limpo, aberto, 20 anos de empresa pública, setor público, sei exatamente como me comportar e como me comportei. Não fiquei rico no setor público, muito pelo contrário, continuo trabalhando, e outras pessoas ficaram ricas, não sei como. Bom, primeiro, caro Maurício, um grande amigo, não há dúvida disso. Sou a favor de um estádio para o nosso Flamengo. A nossa meta é o Maracanã. Nós, da chapa Flamengo Nova Geração, essa semana estou fazendo um pedido de audiência ao secretário de Estado da Casa Civil, Regis Wittner, para que ele possa me receber, porque nós somos peremptoriamente contra esse modelo digital que vai ser colocado. Nós entendemos que o Flamengo é parte da iniciativa privada, apenas é uma agremiação desportiva sem fins econômicos, mas é a iniciativa privada. O Maracanã sem o Flamengo não faz sentido. E posso garantir que quem quer que seja o concessionário que vá adiante, ele sabe que Maracanã sem Flamengo, o modelo de negócio dele está completamente fora de parâmetro. Ele terá grandes dificuldades. O Maracanã é a casa do Flamengo. Agora eu também quero parabenizar, porque o seu projeto eu conheci, Maurício, é um projeto interessante, meritório. É um caminho para o Flamengo, por que não? E graças a Deus temos esse projeto com você. Agora eu só queria aproveitar os 10 segundos para dizer uma coisa. Valinho, a chapa Flamengo Nova Geração notificou o presidente do Conselho de Administração do Flamengo, Maurício Gomes de Matos, todas as nossas certidões e as declarações de imposto de renda estão à disposição de todos os sócios do Flamengo, porque são declarações e certidões limpas. Porém, não nos deram acesso às certidões dos demais candidatos. E é imprescindível que se confira todas as certidões. A nossa sede lá da Gávea não anda nada bem. Apesar de que ela está melhor pintada do que em outras épocas, apesar de que um ou outro concerto foi realizado, apesar de que algumas centenas de quilos de lixo também foram retirados da Gávea, se você passar, Valinho, qualquer um de nós, se nós formos a qualquer congênere do Clube de Regatas do Flamengo no entorno da Lagoa, e eu vou dar o exemplo do Caiçara, do Piraquê, do Paysandu, qualquer outro clube vizinho do Flamengo, como o Jockey Clube, por exemplo, quem estiver naquele clube vai verificar a diferença enorme entre o que é o Flamengo hoje e o que são essas outras agremiações. É preciso que o futebol do Clube de Regatas do Flamengo esteja muito bem, e isso conosco vai acontecer sem dúvida nenhuma, que o marketing do Flamengo esteja trazendo dinheiro novo para dentro de casa, para que o associado do Clube de Regatas do Flamengo possa sentir como quem sabe administrar o clube vai fazer as melhorias que são necessárias. O Flamengo não tem um anfiteatro, não tem um teatro, não tem um cinema, não tem um salão de estar adequado, não tem um salão de jogos, não tem uma administração clubística de acordo com a sua necessidade e de acordo com o que o sócio precisa. Nós temos um novo vice-presidente na nossa chapa, que é o companheiro Milton Gonçalves, ator da Globo, que todos conhecem, já foi vice-social do Clube de Regatas do Flamengo, com um excelente serviço prestado aos associados. Eu quero lembrar o seguinte, aproveitando essas colocações todas nossas, quando o Lísias coloca que vamos ter muita dificuldade financeira, eu quero lembrar aos nossos companheiros, também ao Lísias, que a presidente ainda não pagou o salário de setembro dos jogadores, dos atletas do Clube de Regatas do Flamengo, que são profissionais. Se ela ficar mais um mês sem pagar, nós não vamos ter jogador para colocar em campo no ano que vem. Então, a questão é realmente muito grave. A mosca azul ela não é bem azul, ela é uma mosca que a gente sabe o nome, o endereço, CPF, tem tudo isso. Essa administração que não veio
você foi até enviado pela própria Patrícia Molina, Eduardo, dois filhos da vítima para ver se foi enviado. Então, de repente, você rompe com ela e resolve se lançar. O que aconteceu que você resolveu romper com ela? Não, eu não rompi, eu nunca estive com ela. A verdade é o seguinte, eu sempre estive com os presidentes que estavam no poder do Flamengo, porque além de qualquer coisa eu sou Flamengo. Então, para ajudar o Flamengo, eu tenho que ajudar a administração que está no poder. Então, eu fui lá para resolver o problema do Ronaldinho, com o Vanderlei, aquele jogo com o Potosí, resolvi, foi tudo bem, perdemos o jogo com a diferença de um gol, tivemos aqui o outro jogo que nós ganhamos, passamos da fase eliminatória para a fase principal da Libertadores, e daí para frente a Patrícia resolveu fazer as mexidas nela no futebol, e é o que está acontecendo hoje aí, é o retrato de tudo isso que está aqui, é o que ela pintou lá atrás. Ok. Não, Jorge, eu primeiro não tento não concorrer, se eu temesse, minha candidatura não seria colocada para esse grupo que me apoia. Não acho que eu sou o candidato mais forte, acho que todos têm condições de dirigir o Flamengo, não me acho mais forte. Agora, o que a gente precisa mudar no Flamengo são essas práticas, né? Esse tipo de agressão, esse tipo de levantar essas questões, que não leva a nada. A gente está aqui para discutir o Flamengo e não saber se eu tenho um processo, e o que foi isso, quer dizer, eu preciso, já expliquei isso no jornal, né? De novo, minha vida é totalmente transparente, ao contrário de outras pessoas que não têm tanta transparência. Então é o seguinte, o que a gente precisa mudar no Flamengo são as atitudes, as práticas, isso tudo que vem ocorrendo há vários anos. Né? E lá dentro do clube também tem esse tipo de ataque. Né? Então a gente coloca, as pessoas colocam isso no jornal, informações confidenciais são vazadas lá a todo momento, para prejudicar A, B ou C, a gente tem que acabar com isso, cara. A gente só muda o Flamengo no dia que a gente acabar com isso. Enquanto continuar isso lá dentro do Flamengo, torcida do Flamengo, sócio do Flamengo, pode esquecer, não vão mudar nada, vamos continuar do jeito que a gente está hoje. A nossa administração vai ser bem mais inteligente do que essa que está presente. Você colocou a questão do Adriano e é bom a gente colocar como é que nós vemos esse assunto, que é um assunto importante, muito sério. O Adriano precisa de acolhimento médico. O Adriano, como disse o Maurício, muito bem, ele não consegue estar de acordo com a necessidade de um atleta profissional nesse momento. Ele é um craque, é um espetacular jogador de futebol, não há centroavante melhor do que ele no mundo inteiro. Ele foi considerado imperador, ele não é velho, ele é um atleta possível ainda, mas ele precisa de cuidados médicos. Por que é que eu quero ser presidente do Flamengo? Porque o Flamengo me deu as maiores alegrias da minha vida, independentemente das alegrias que eu tenho com meus filhos, com a minha família. Eu entendo que no momento de gravidade que o Flamengo passa, é momento, é hora, é tempo de nós oferecermos um pouco do que nós sabemos, ou muito do que nós sabemos, ou tudo que nós podemos oferecer ao Clube de Regatas do Flamengo, que é a maior paixão da minha vida. Então, meu querido amigo, e a você que está em casa, aquele que hoje, como qualquer um de nós, pretende presidir o Flamengo, é para mudar essa vergonheira que nós estamos passando. Nós não conseguimos ir a um botequim, nós não conseguimos ir mais a uma banca de jornal, nós não conseguimos parar numa esquina para debater futebol, porque as pessoas encarnam hoje nos torcedores rubro-negros. Nós vamos mudar essa coisa toda. Primeiro, eu não estou aqui para cascatear ninguém. Se eu estou trabalhando em cima de um projeto há 6 anos, juntando investidores sérios, o Corinthians está passando a gente, a marca do Corinthians já está em 865 milhões, enquanto a nossa, em 39. Mas o Corinthians teve ajuda federal. Não, espera um instantinho. Em respeito ao papai que te operou. Então, a nossa marca está sendo considerada com 625 milhões. Eu não diria aqui nos meus 65 anos para contar a cascata. Tá? Então, o que eu quero é a grandeza do Flamengo, como meu pai e todos os presidentes até hoje fizeram do Flamengo. Então, você pode ter absoluta certeza, se você for amanhã, no meu lançamento lá no Magum, às 7 horas da noite, estarão lá o investidor, o construtor, todos falando, detalhando o nosso projeto de estádio de futebol na Baixada Fluminense. Conversei com o Zico há algum tempo atrás, na Baixada Fluminense, a Baixada inteirinha quer esse estádio de futebol lá. E nós vamos colocar esse futebol, esse estádio lá. Assim como o Corinthians já tem um Itaquerão lá, por 1,2 bilhão, o nosso vai custar 600 milhões. Só de naming rights do estado, do nosso estádio é 500 milhões. Eu sou homem de marketing, publicidade.
Então eu sei quanto vale. Então tenho absoluta certeza, ou não? Eu sei que o papai gostava muito de você. Muito, gostava muito. O filho do Hélio Maurício não é cachaceiro. Primeiro de tudo, é importante o sócio saber, porque quando se fala muito nas melhorias da Gávea, que não é verdade, é importante o sócio do Flamengo saber a real situação socioeconômica e financeira do clube. Né? Não é só essa questão das antecipações, não. O que se antecipou de recurso na atual gestão Patrícia Amorim, se somar as duas últimas do presidente Márcio Braga, já complica, ela sai disparada na frente. Ela comprometeu os próximos administradores do Flamengo. Basta ver que nós estamos em 2012, no final do ano, as contas de 2010, as restrições, cadê? Cumpriram com as restrições? Apresentaram? Contas de 2011. Existe um parecer do Conselho Fiscal do Clube de Regatas do Flamengo que pede a reprovação das contas. A presidente Patrícia Amorim estaria inelegível. Ela não poderia nem estar se candidatando à reeleição. Contas de 2012. Cadê os balancetes? Nós já vamos tratar do orçamento para 2013. Como é que vai se tratar do orçamento para 2013 dentro do prazo estatutário, se 2011 está o caos que está, sendo segurado por um conselho que tem um comprometimento estatutário de fiscalizar as contas? Esse é o Flamengo que nós queremos? Esse Flamengo é uma vergonha, essa administração é uma vergonha, tem que parar, acabou. O Flamengo tem que mudar, tem que entrar para o século XXI e tem que ser moderno. O Flamengo tem que ser protagonista do cenário do desporto brasileiro.